Atlético de Madrid 5-2 para cima do Tottenham, um jogo maluco com falhas absurdas da defesa do Tottenham, principalmente do seu goleiro, o Kinski, e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 9h32 da manhã dessa quarta-feira e eu trago vídeo novo todo dia, então eu já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Aqui eu vou comentar sobre esse jogo maluco com muitas falhas defensivas do Tottenham. O Atlético de Madrid também errou, por sinal, mas terminou com essa goleada, né? E eu vou comentar sobre esse jogo aqui. No outro canal eu comentei sobre a eliminação do Botafogo. O Botafogo foi eliminado da pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. E ontem que tiveram jogos incríveis, né? Então muitos jogos pelas oitavas de final da Champions. Teve Newcastle e Barcelona que ficou 1-1. O Bayern de Munique meteu 6-1 na Atalanta, encaminhou a classificação. O Galatasaray venceu do Liverpool. Pelo Brasileirão teve Mirassol e Santos que ficou 2-2. Muitos jogos pela Copa do Brasil também. Ontem no geral tiveram jogos interessantíssimos, mas aqui eu vou comentar sobre esse jogaço entre Atlético de Madrid e Tottenham. E aí, já falando sobre o jogo, com menos de 5 minutos de jogo, tem uma falha brutal do Kinski. Ele recebe a bola e ia quebrar a bola para o Pedro Porro nessa meia direita do Tottenham. Ele acaba escorregando e aí a bola fica com os jogadores do Atlético de Madrid. Até tem uma certa troca de passes e ela termina no Llorente na entrada da área para finalizar cruzado. E logo ali no início do jogo, o Atlético de Madrid já abre o placar. Minutos depois vem uma recuada, o Van de Ven escorrega e ela cai nos pés do Griezmann. O Griezmann que fez uma atuação extraordinária. O Griezmann que vive esses momentos finais com a camisa do Atlético de Madrid, cada vez mais se acentuando as especulações de uma possível saída dele, ele nessa reta final de carreira. Se fala muito de que ele pode ir para o Orlando City, da MLS, né? Enfim, e com esse escorregão do Van de Ven, o Griezmann conduz a bola, limpa um marcador e finaliza cruzado, deslocando o Kinski para ali fazer o 2-0. Logo depois, antes dos 20 do primeiro tempo, o Kinski recebe a bola de novo e aí vem a marcação do Atlético de Madrid pressionando, ele vai dar o passe de primeira e escorrega. Ela cai a feição para o Julián Álvares só empurrar para o gol, fazer ali o terceiro gol do Atlético de Madrid com menos de 20 minutos de jogo. Em uma oitava de final de Champions, o Atlético já estava metendo 3-0. O Kinski com isso é substituído, ele sai, o Igor Tudor, que está nesse início de trabalho ainda com o Tottenham, e é um início desastroso. O Tottenham vem, desde a temporada passada, de forma sempre muito conturbada, até ganhou a Liga Europa com o Postecoglou, mas terminou com a demissão dele porque quase foi rebaixado. Só não foi rebaixado na Premier League porque tiveram times muito abaixo da crítica no ano passado, na temporada passada no geral. E aí nessa temporada, o Tottenham, que começou com o Thomas Frank, é um excelente técnico, que fez um trabalho incrível com o Brentford, optou por trocar esse time do Brentford pelo Tottenham. No Tottenham, com um início até otimista, mas que não vingou, ele foi demitido. E veio o Igor Tudor pro lugar dele, o Igor Tudor que já chegou a treinar a Juventus um tempinho atrás, e na época do Igor Tudor era um time que empatava muito, assim como quando era o Thiago Motta. A Juventus também parece que nunca dá liga, nunca encaixa direito, né, cara? De uns tempos pra cá. Enfim, e aí nesse time do Tottenham é um início horrível, mal na Premier League, mal aqui também na Champions. Eu trouxe a análise da derrota pro Crystal Palace, né, onde o Tottenham estava vencendo por 1-0 no primeiro tempo, e em um espaço-tempo de 20 minutos conseguiu ter a expulsão do Van de Ven e tomar 3 gols. E aí perdeu por 3-1 pro Crystal Palace. É um Tottenham que de fato vive uma fase horrível, cara. E aí com 20 minutos de jogo, o Kinski é substituído e entra o Vicario. O Vicario que é o goleiro titular. O Vicario é bom goleiro de seleção italiana, inclusive. E eu não sei o que passou pela cabeça do Igor Tudor para tirar o Vicario e colocar o Kinski. Eu sei que o momento do Tottenham é ruim, o Tottenham está tomando muitos gols, mas esses gols não estão acontecendo por causa do Vicario. Então, acho que tentou talvez nessa troca de goleiro ter uma mudança de anímico, mas o que de fato aconteceu foram mais erros ainda, e erros individuais que, se fosse o Vicario, a tendência é que não ocorressem. Ocorreram. O Kinski fez o pior jogo da vida dele, saiu desolado, chorando. E dá pra se entender, a chance da vida do cara, jogo contra o Atlético de Madrid, jogo difícil, e com 20 minutos de jogo, você falhar em 2 gols, tomar 3 gols, é realmente muito difícil de lidar com isso, e com isso o Kinski é substituído e entra o Vicario. E não adiantou muita coisa. Menos de 5 minutos depois, vem aquele famoso chutamento, um cruzamento venenoso em direção ao gol, tem um desvio, o Vicario faz uma grande defesa, mas no rebote o Lenormand empurra pro gol.
Os jogadores do Tottenham até depois tiram, mas ela já tinha ultrapassado a linha. E ali o Atlético de Madrid já faz o 4-0 com menos de 25 do primeiro tempo. Em um confronto de duas equipes com plantéis onde o Atlético de Madrid é melhor e tem um plantel mais valioso, mas o desnível não é tão grande, eu não me lembro de um massacre assim tão grande em um espaço-tempo tão curto, de 25 minutos. Em 25 minutos a eliminatória praticamente acabou. Tudo pode acontecer no futebol, então existe a possibilidade do Tottenham conseguir um milagre no jogo de volta. Mas é muito difícil de se imaginar. E o Atlético de Madrid, em 25 minutos, meteu 4 gols. E não é a primeira vez que o Atlético faz isso na temporada. Contra o Barcelona na Copa do Rei, no jogo de ida, fez a mesma coisa. 4 gols só no primeiro tempo. É um time do Atlético de Madrid que, quando o adversário falha, o Atlético de Madrid pune. O Barcelona tinha falhado naquele contexto, no jogo de volta até foi muito bem, onde venceu por 3-0, mas mesmo assim não conseguiu a reviravolta que precisava. E aí nesse jogo aqui, o Tottenham falhou e o Atlético de Madrid foi punindo uma chance atrás da outra. O Tottenham até reage logo depois desse quarto gol, um passe do Richarlison que o Pedro Porro finaliza cruzado, e ele coloca o 4-1 no placar. Se o Tottenham conseguisse levar uma margem basicamente de 2 gols, né, conseguisse levar um 4-2 que seja, o Tottenham ia vivíssimo para o jogo de volta. Sendo zebra, sendo provavelmente eliminado, mas tendo uma chance de reação existente. Enfim, fecha o primeiro tempo nesse 4-1. Vai para o segundo tempo, o Tottenham volta produzindo um pouquinho mais, produz uma grande chance com 10 do segundo tempo, que é um cruzamento perfeito na cabeça do Richarlison. O Richarlison cabeceia perfeitamente, o cabeceio é muito bom, e o Oblak faz um milagre. E aí quando a fase é ruim, é muito complicado, cara. Então logo depois desse milagre do Oblak, o Atlético emenda um contra-ataque, o Griezmann dá um passe de primeira absurdo, o Griezmann é um cara de muita qualidade técnica, já aciona o Julián Álvares, e o Julián Álvares atravessa o campo inteiro sozinho, ninguém chegou nele, e aí ele finaliza cruzado, e ali o Atlético de Madrid faz o 5-1. Um lance que o Richarlison quase faz o gol, se não fosse o milagre do Oblak, e ali poderia ser um 4-2, e no contra-ataque o Atlético faz o gol e vira um 5-1. Assim, quando a fase é ruim, esse tipo de coisa acontece mesmo, cara. Enfim, e aí o tempo passa, o Atlético de Madrid falha, o Oblak estava com a bola e acaba errando o passe, ela fica no Pedro Porro que dá o passe pro Solanke e o Solanke finaliza. E o Tottenham diminui para o 5-2, fechando assim o placar. Um resultado que os minutos iniciais e a atuação tenebrosa do Kinski e da defesa do Tottenham basicamente eliminaram o Tottenham da Champions League. E olha que o Tottenham passou de forma direta. O Tottenham não precisou de playoffs. O Tottenham fez uma campanha inicial na Champions boa. Na Premier League está muito mal, mas na Champions tinha feito uma campanha boa. Foi pegar o Atlético de Madrid e com muitos erros iniciais acabou praticamente custando a classificação. O Atlético de Madrid já era favorito. E com esse tanto de erros ainda, é muito complicado de imaginar que o Tottenham dê a volta por cima. De fato, a decisão do Igor Tudor de ter utilizado o Kinski ao invés do Vicario desde o início do jogo está retratada no placar. E eu não estou falando que o Kinski é ruim ou até que a decisão tenha sido ruim. Mas o fato é, o Igor Tudor arriscou tirar o goleiro titular, que é um bom goleiro como é o Vicario, e colocar o Kinski, que é uma incógnita. Ele apresentou muito pouco no futebol ainda. E aí fez isso e o Kinski teve um jogo tenebroso. Fez o pior jogo da vida dele. E com 25 minutos de jogo, já estava 4-0 Atlético de Madrid. Com 20 minutos de jogo, já estava 3-0 e o Tottenham tendo que trocar de goleiro. E ali, basicamente, o Atlético de Madrid encaminhou a classificação. É um time do Atlético de Madrid que pode fazer esse tipo de coisa, 4 gols em 25 minutos, assim como pode, no jogo de volta, tomar um 3-0 e esse jogo ir para a prorrogação. Eu não duvido de nada. Ainda mais quando se trata do Tottenham e do Atlético de Madrid. Duas equipes que estão acostumadas a pipocarem. Essa que é a real. Né? Então, o Atlético de Madrid encaminha essa classificação, mas o futebol é imprevisível. Eu não duvido o Tottenham conseguir uma goleada histórica e levar esse jogo para a prorrogação até passar no tempo normal. É muito imprevisível e muito possível que isso não aconteça. Eu até acho que isso não vai acontecer. Mas tudo pode acontecer no futebol. E a falha do Oblak, né, o Oblak fez um milagre para salvar o segundo gol do Tottenham naquele momento onde estava 4-1, e se vai um 4-2 para o jogo de volta é outra parada. O Tottenham pode vencer por 2-0 e levar para uma prorrogação. Agora, tem uma margem de 3 gols que dá uma segurança um pouquinho maior para o Atlético de Madrid. Enfim,
em um jogo tenebroso do Kinski, enfrentando o Atlético de Madrid mortal, onde o Griezmann desfilou futebol, o que o Griezmann jogou foi uma barbaridade, o Atlético de Madrid encaminha sua vaga para as quartas de final da Champions. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!